Nós estamos aqui para dar seguimento ao estudo do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E hoje nós vamos estudar o capítulo 25, que é a tolerância. Então, primeiro nós vamos fazer a leitura do capítulo e depois nós vamos comentar. Vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptarmos-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base da inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com o serviço incessante no bem. Quem, com os lábios, repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa, com que se acomoda, perdendo tempo. Perdoar é olvidar a sombra, buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, falsa, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelas quais aqueles que não nos entendam, de pronto, nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar
é refletir um entendimento fraterno. E o perdão será sempre profilaxia segura, medida preventiva, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Então, comentando aqui um pouco sobre esse texto do Emmanuel, que ele começa nos dizendo que a tolerância é a base do progresso e que as peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para algum tipo de benefício. Então, por que a tolerância ela é importante? Nós viemos aqui, quando a gente reencarna, com o propósito de transformar algumas energias em nós. Às vezes a nossa encarnação ela tem o propósito de transformar uma determinada energia dentro de nós. Pode até ser que tenhamos mais de um propósito a ser transformado, mas a maioria de nós o progresso é lento, então a gente às vezes gasta uma encarnação inteira para transformar uma qualidade dentro de nós ou para adquirir uma determinada virtude. E para isso, a misericórdia divina, dentro do planejamento, vai nos trazer as pessoas e as circunstâncias ideais, as melhores possíveis, para que a gente possa transformar aquela energia. Isso significa que nós vamos estar lidando com aquilo que é diferente, que nos incomoda. E se nós não suportarmos este incômodo, como é que nós vamos transformar as nossas energias? Se eu não suporto nada que me incomode, eu não vou conseguir nem começar esse trabalho interno de transformação da minha energia. Vamos imaginar uma metáfora disso que eu estou falando, que eu queira, por exemplo, mudar meu corpo, desenvolver músculos no meu corpo. Então eu vou para uma academia e eu faço um planejamento de exercícios físicos para eu mudar o meu corpo. Mas quando eu começo a fazer esse exercício, eu não suporto a dor, o incômodo dos meus músculos sentindo a pressão de estar sendo trabalhado. Aí eu falo, não aguento isso, vou largar isso para lá. Então eu não vou conseguir transformar o meu corpo do jeito que eu queria, porque para que eu possa transformá-lo, eu preciso suportar o incômodo para que aquele trabalho seja feito dentro de mim. Então, o Emmanuel vai nos trazer uma série de qualidades do que significa a tolerância. Então, tolerar não é concordar com o erro ou o comportamento do outro. É apenas compreender que o outro ainda não pode fazer de outra forma. Ele não tem consciência para fazer de outro jeito. Um dia ele terá, mas nesse momento, com a consciência que ele tem, ele não pode fazer de outra forma. Então, qual seria a nossa postura? A nossa postura seria a do semeador. Então, eu vou ali jogar uma semente e vou aguardar o momento que essa semente vai germinar. E às vezes é preciso desapegar completamente do resultado, que é ver aquela semente germinar e florescer, porque pode ser que nem seja nessa vida que essa semente vai florescer, Ele até coloca aqui, pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é a nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo. Então, tolerar é não exigir. Tolerar é compreender, não é concordar, mas é compreender o momento.
né? Às vezes eu tolero que o outro seja como ele é, mas eu sigo sendo o que eu sou, né? Não é porque eu tolero que o outro seja como é que eu mudo o meu jeito de ser e passo a ser como o outro. Não, eu sigo, né, sendo quem eu sou. Se eu sou diferente do outro, eu vivo a minha diferença, mas eu não exijo que o outro seja diferente no tempo que eu quero. Ele será diferente, ele irá se transformar quando ele puder se transformar. Então, eu posso colocar um limite na violência do outro e, ao mesmo tempo, tolerar que ele ainda seja violento, porque ele não consegue ser diferente, né, com a consciência que ele tem. Então, tolerar é não excluir o outro, nem exigir que ele mude agora, porque eu quero que ele mude agora, porque eu tenho uma consciência diferente. Ele vai mudar quando a consciência dele se transformar. Eu posso colaborar, né, laborar com, né, trabalhar junto com ele, semeando ali, né, e muitas vezes com o meu exemplo, né, eu vou fazer uma semeadura, mas eu não vou exigir que ele mude, né? Mesmo que seja necessário estar longe de uma pessoa, caso, por exemplo, ela seja violenta, né? Eu posso manter a distância física de uma pessoa, mas dentro do meu coração, né, no meu espírito, cultivar a esperança, né, de que aquela pessoa um dia seja melhor. Da mesma forma que eu demorei o meu tempo para chegar no ponto de consciência que eu estou agora, cada um de nós leva um tempo para modificar qualquer outra coisa, né? E pode ser que tenha alguém que morre de agonia por alguma coisa que eu faço e que o outro não faz mais, né? E que eu ainda não posso não fazer porque não tenho consciência para isso, né? Então, essa é isso que o Emmanuel traz, né? Que é a questão da não exigência, né? Que tolerar não é concordar, mas também não é exigir que o outro mude, né? E ele vai trazer isso lindamente, né? Dizendo assim que Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie que a corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, para crescer, florir e frutificar. Não solicita ao regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos do solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tentarmos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Muito bonito o jeito que ele coloca isso aqui, né? E o Emmanuel também nos diz que a tolerância ela não é superficial, né, da boca para fora, né? É uma virtude profunda. E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão, que é a tolerância que muitas vezes nos traz um aspecto duro, difícil, né? Que é quando o bem parece mal e o mal, no fundo, é um bem. Que é quando o amor precisa tolerar a consequência para modificar, né? Para trazer uma transformação no ser. Certa dia eu ouvi uma história de uma mulher que lutava muito com um filho viciado em drogas. Ela era uma mulher muito simples, ela era uma faxineira, não tinha muita cultura. E um dia ela encontrou na casa dela uma quantidade grande de drogas que estava na parede da casa, escondida assim atrás de um quadro. E nesse dia, né, quando ela viu isso, ela percebeu que ela não estava conseguindo
ajudar o filho dela. O filho dela estava muito perdido. Então, ela tomou uma decisão muito difícil. Ela ligou para a polícia e denunciou o filho dela, o próprio filho. A polícia veio, o filho foi preso, foi condenado como traficante. E durante todo o tempo que ele permaneceu na penitenciária, ela tolerou, junto com ele, a consequência. Ela o visitou em todas as visitas. No início ele nem aparecia. Depois, com o tempo, ele aparecia, mas ele falava que ele nunca iria perdoá-la. E no final ele já estava agradecendo à mãe por ainda estar vivo. Ele conseguiu, né, primeiro passar por aquele período de desintoxicação, né? E depois ele modificou o comportamento dele com o apoio dela. Ela ficou ali apoiando ele, mas ela suportou, né, a consequência de trazer para aquele filho a dor da transformação, né? Aparentemente era como se ela estivesse fazendo um mal para ele, né? Que é isso que eu estou colocando, né? Quando o bem parece um mal, mas no fundo é um bem, né? Esse é o outro lado da tolerância, que é quando ela realmente nos pede algo que nos tira da nossa zona de conforto, por amor a algo maior, né? Que é a transformação do nosso ser. E o Emmanuel vai nos dizer, né, que a tolerância, por esse motivo, é acima de tudo, né, um serviço incessante no bem, porque somos todos irmãos, estamos todos nesse caminho de evolução aqui nessa escola, nesse planeta escola. Então, algumas energias eu posso não ter, mas tenho outras, né? E eu preciso tolerar aquilo que é diferente, porque com certeza alguém também está tolerando algo em mim que eu ainda não pude modificar, né? E se tivermos essa compreensão, nós não reproduzimos violência, né? Tem um trecho aqui que é muito bonito, que ele fala: é imprescindível tratar a ignorância como o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porque golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa aleijão sem remédio, né? Se a gente imaginar essa cena, né, tem ali uma ferida e ao invés de a gente tratar aquela ferida ali com atenção, com carinho, com cuidado, a gente golpeia. E aquilo que poderia ser curado se transforma num aleijão, né? E então fica aí essa lição lindíssima do Emmanuel, e que possamos cultivar cada vez mais dentro de nós a tolerância. Gratidão pela oportunidade.